No ar, Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Atitude de Mulher. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Aqui quem vos fala é a professora Jaci Proença. Muito obrigada a Deus por esta rica oportunidade e muito obrigada a você, ouvinte, que nos acompanha toda semana. A partir de agora, eu e você, numa fina sintonia através do programa Atitude de Mulher. E eu quero já de antemão informar aqui, o programa é Atitude de Mulher. Mas você bem sabe, né, que quando nós temos um homem que é comprometido com as causas sociais, que é um homem que se afina, que dialoga com as questões da mulher, nós temos o maior prazer e satisfação de convidar para estar aqui compartilhando conosco. Até porque a área em que ele tem uma atuação brilhante, brilhante mesmo, é uma área que muito nos interessa, é a área da cultura. Então, portanto, eu vou logo após o intervalo revelar quem é. Eu sei que você ficou assim super curiosa para saber de quem se trata. Mas eu volto logo e aí eu falo para você de quem se trata o nosso entrevistado de hoje. O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já. Tudo que eu queria era um super escudo indestrutível. Uma capa para me tornar invisível. Velocidade ultrassônica para correr. Poder de telepatia para pedir ajuda em silêncio. Ou, pelo menos, um coração de ferro. Abuso sexual não é fantasia, nem brincadeira. Fique atento aos sinais. Mudança de comportamento, ansiedade, agressividade, isolamento, incômodo com a presença de algum adulto, inclusive parentes. Para proteger as crianças e jovens, não precisa ser super-herói, só precisa ser gente. Contra o abuso sexual, Atitude é o seu superpoder. Denuncie. Ligue 100. Uma campanha da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Estamos apresentando Atitude de Mulher. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e como eu anunciei na abertura dele, né, vocês estão aí aguardando eu anunciar quem que é a pessoa entrevistada de hoje. Olha, eu estou falando de Jean Moura. Vocês sabem quem que é? Então, Jean Moura é o secretário, né, adjunto de Cultura do Estado de Mato Grosso. Mas o Jean é uma pessoa extremamente qualificada, talvez seja até um tanto suspeito eu falar, porque eu tenho admiração por ele mesmo. Mas ele é mestre e doutor em estudos de cultura contemporânea pela nossa Universidade Federal, né? Possui especialização em gestão cultural e graduação em comunicação social. E como não bastasse a responsabilidade imensa que ele tem, mas geralmente é assim, quem tem para dar, ele é sempre exigido e muito, né? Ele tem tanto talento, tanto conhecimento acerca da área, que ele se tornou vice-presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Cultura. Então, Jean, para nós é uma satisfação muito grande, né, ter você aqui no programa Atitude de Mulher. Seja bem-vindo. Ah, que delícia, já fiquei feliz, já sei, porque você também é uma pessoa que eu tenho muita admiração, né? Acompanho seu trabalho, sua luta, sua militância. E a gente tem muitos desafios nessa vida, né? O desafio de colocar as mulheres no lugar que elas merecem, né? No lugar de destaque e ocupando, né, os espaços de decisão é um desafio que a gente sabe que já avançamos muito, mas ainda há muito o que fazer, né? Nosso país ainda carece de alguns entendimentos sobre diversidade, sobre equidade. E que bom que a gente está aqui e podemos falar sobre isso, né? Com certeza. Mas, Jean, antes da gente adentrar diretamente no assunto, né, da cultura, dessa responsabilidade que você tem nas mãos aí, para nós é extremamente importante poder compartilhar com os nossos ouvintes quem foi e em quem se tornou Jean Moura. Nossa, eu gosto muito de dizer que eu sou resultado de um atravessamento cultural, assim, né, da cultura mesmo, né, no sentido mais específico da palavra, né? Foi no ensino fundamental
porque eu tive um contato com uma professora da qual professoras, né? Viva os professores e as professoras, né? Professora Ludmila de Artes, eu nunca esqueço o nome dela, porque de fato ela marca ali uma divisão na minha vida, assim, né? Foi ela que me apresentou o teatro, começo a fazer teatro muito cedo na escola, e sempre sofri muito, né? Com bullying, com questões, né? Eu venho de uma família muito pobre, meu pai é comerciante, minha mãe lava roupa para fora, até hoje, inclusive. E, assim, a gente mora numa comunidade que era ali o Porto, onde meu pai trabalhava, né? Naquela região dali. Sim. E a escola era um lugar que eu gostava muito de ir, mas também sofria muito. E, assim, o teatro foi um lugar que eu consegui me expressar, né? Eu era um menino mega tímido, né? Mal conseguia falar direito. E eu descobri uma coisa que estava abandonada na escola, que era a biblioteca. Foi nesse momento, né, de entrar num lugar que estava com aqueles livros entulhados, a gente organizou os livros, começamos, né, a ter acesso àquele mundo, compartilhar com os colegas. E eu comecei a entender o meu lugar naquele momento, né, de conseguir entender que a cultura pode ser um vetor de transformação social, né. Transformou minha vida, né, foi por conta do acesso à informação logo cedo, à cultura, à arte, que eu entendi que minha vida não precisava terminar, né, não precisava estar fadado a um destino do qual eu orgulho muito, né? Não estou falando, mas eu poderia ir muito mais do que meus pais conseguiram chegar, né? E que bom que eles conseguiram chegar e eles fizeram um esforço para que eu pudesse estar mais longe, né? Então, eu agradeço muito meus pais. E eu tive a oportunidade de estudar, enfim. Fui o primeiro da minha escola a passar numa escola fora do bairro, né? Passei na escola técnica naquela época. Temos algo em comum, viu? tem Porque uma eu vim história daquela aí. região do Porto, também estudei na Escola Técnica Federal, fiz curso de estradas E eu, lá. assim, eu vi vários outros amigos do ensino fundamental não conseguirem nem mal terminar o ensino médio, né? E ali na Escola Técnica eu tive a oportunidade de entrar no curso de teatro, né, da Escola Técnica, hoje muito bem capitaneada pelo mestre Gilberto Canavarros, né? Sim. Professor Gilberto. E foi fundamental, né, para a compreensão de mundo, de ampliação de horizonte, de tentar entender, né? E foi por conta disso que eu decidi fazer comunicação, porque eu não tinha teatro na faculdade, porque se tivesse, teria feito teatro. Naquela época não tinha, né, já? A gente ainda não tinha a oportunidade, mas comunicação me pareceu mais próximo de uma possibilidade de estar em cena, né, discutindo cultura. E comunicação voltada para o audiovisual, né? Então, tinha uma pegada de cinema, enfim, então isso foi muito legal para mim. Também foi por conta disso, nesse momento eu entro no SESC. SESC que foi uma janela gigantesca, né? Se a professora foi fundamental para eu entender quem que eu era, o SESC foi fundamental para eu entender o meu papel como gestor cultural, né? Trabalhei no SESC durante 15 anos, né? Foi ali no SESC Arsenal, nas unidades do SESC, que a gente conseguiu compreender qual que era o nosso papel na sociedade, né? Apesar do SESC ser uma instituição privada, né, financiada pelo Comerciários, ele tem uma pegada pública e tem um entendimento sobre o papel dele na sociedade. Ajudei a construir a política cultural do SESC, né, todos os documentos norteadores do SESC da área da cultura. Então, a gente foi onde me construí, assim, né. Foi o SESC também que me fez fazer mestrado em gestão de estudos de cultura, doutorado, enfim. Hoje eu estou, eu chamo a gestão cultural como uma profissão de verdade, assim, né, realmente. E eu tenho muito prazer disso, porque é um espaço com tanta coisa para se fazer, né. Eu gosto de dizer, de maneira bastante desafiadora, que a cultura é um dos direitos mais violados. Todo mundo, estou com problema de saúde, eu consigo com toda a dificuldade do mundo do SUS, ter um acesso à educação, ter acesso à saúde, minimamente ter umas políticas de moradia, né, que ainda consegue atender. Exato. Mas a cultura, por exemplo, as pessoas acabam tendo sua violação do seu direito todo dia, toda hora, né? Quantas crianças não têm acesso à literatura? Quantas crianças nunca foram no cinema, né? Aqui em Cuiabá a gente tem um Cine Teatro Cuiabá. Quantas pessoas não entraram nesse espaço? Ou seja, a violação desse direito é muito grande. Isso é verdadeiro, porque nós fizemos uma atividade no Cine Teatro, que eu levei um espetáculo do Edmilson Maciel para lá e fizemos um lançamento, entregamos para cada criança um trabalho meu conhecendo Cuiabá. Eu fiz essa pergunta para as 300 crianças que estavam ali. Quantos tinham ido a um teatro, a um cinema? O mesmo perguntei lá no Liceu Cuiabano, no teatro de lá. E assim, era um mínimo de pessoas, até num espaço simples, tipo shopping. Quem já foi ao shopping? A maioria levantou. Quem já entrou para assistir uma sessão de cinema? Era um número reduzido. Então, o que você está dizendo só vem reafirmar aquilo
que a gente já vem se deparando com essas dificuldades, né? E isso me faz pensar muito qual que é o nosso papel como gestor cultural, né? Então, eu sempre falo lá na secretaria, porque tem muito a ver com essa experiência do acesso, democratização do acesso. E quando a gente fala de democratização do acesso, não é democratização do acesso para os trabalhadores da cultura, né? Os artistas, os trabalhadores. Eles também são um player importante na nossa gestão, né? Porque a partir deles que a gente faz o que a gente realmente precisa fazer, que é dar acesso à população. É a sociedade, de maneira geral, o nosso grande desafio, né? Sim. Jean, eu vou só pedir um tempinho aí para você, porque nós vamos para um breve intervalo, viu, pessoal? Não saia daí, não. Eu volto logo, logo. E a gente retorna exatamente desse ponto, do acesso à cultura. O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Estamos apresentando Atitude de Mulher. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e dando continuidade à nossa entrevista aqui com o secretário adjunto de Cultura do Estado de Mato Grosso. Na verdade, estou enfatizando a cultura, mas é de cultura, esporte e lazer. Mas a área, o foco, né, que nós estamos aqui abordando é exatamente a cultura. Mas, Jean, me desculpe aqui a intimidade, estou te chamando de Jean, porque a gente já se conhece, nós somos amigos, mas você, ao receber a nossa secretária adjunta de Cultura, viu, gente? A gente tem percebido aí que essa questão da cultura, nós entendemos assim, nós a enxergamos desse modo, que ela é extremamente importante, e mais do que isso, é essencial. Né, nesse aspecto do caráter social e tudo mais. Mas tem um viés da cultura que ainda precisa ser compreendido, principalmente por gestores. E eu digo assim, que felizmente os gestores atuais da cultura do nosso Estado têm essa compreensão. O quão importante é, e as pessoas precisam atribuir o devido valor, porque falar de cultura significa também falar de desenvolvimento, e desenvolvimento econômico. Em que pese, por um grande período, houve... Os recursos são parcos para a área da cultura. E aí, nesse sentido, a gente observa que parece-me assim que os ares hoje são outros. O contexto político atual já aponta diferenças nesse sentido, até em termos de concepção e de investimento nesse setor, não é mesmo? Eu acho que o que está mudando é exatamente o que você aponta, né? Que a área da cultura, ela tem uma função social, como tem todas as outras, né? Áreas das políticas públicas, mas a cultura também pode ser um vetor de desenvolvimento econômico, né? As pessoas podem viver da sua renda, da renda das coisas que eles fazem, especialmente quando a gente pensa cultura não só no campo das artes, que é uma produção potente, né? Mas também a cultura como economia criativa, né? Indústrias criativas. Então, tudo que está ligado a uma produção simbólica do ser humano, né? Uma produção criativa, pode gerar renda, né? E aí a gente tem o mundo das artes, mas também tem o artesanato, né? Tem o games, a arquitetura, a área de design, tudo isso que envolve a criação humana, né? E aí a cultura dá uma grande... também o turismo, né? O turismo de base comunitária, também essencial também para algumas comunidades. Então, pode ser um vetor de desenvolvimento econômico também, né? Hoje a gente tem estudos mais recentes que o PIB da cultura já gira em torno de 3,11%, né? É muita coisa, é mais do que a indústria automobilística, né? Quando a gente Com certeza. Então, a gente está falando de muitas... A grande questão, um grande desafio ao lado disso é ainda a informalidade, né? Infelizmente, o nosso setor cultural ainda padece da informalidade. Isso talvez seja um dos nossos grandes desafios como gestão pública, né? Primeiro, também entender que também não dá para pensar uma gestão cultural sem pensar os atravessamentos, né, de gênero, de raça, né, de território, porque também há uma grande concentração
concentração étnica, concentração de gênero, concentração territorial mesmo. Então, tudo isso a gente vai precisar falar sobre isso, né? E nesse territorial, inclusive, a gente sempre criticou isso, por exemplo, que a política nacional privilegiava só os que estavam na área litorânea, a região litorânea, esquecia aqui do centro do país, do norte do país e tudo mais. Mas em se tratando do local, do nosso estado também, havia algumas críticas nesse sentido, que tinha que descentralizar um pouco essa política, esse investimento. E isso está ocorrendo, não? Tá ocorrendo porque a gente entendeu, né, nossa gestão, que é um princípio também motor para a gente, que a gente só vai ter uma política estadual fortalecida se a gente fortalecer os municípios. A cultura é uma ação municipalista, né? Então, a cultura acontece nos bairros, acontece nas comunidades, acontece ali, né, no chão da comunidade. Sim. O Estado, ele é infraestrutura, né? A gente precisa garantir que municípios e gestores culturais, a sociedade civil organizada, tenham condições de fazer entregas eficientes. Então, a gente começou a capacitar os gestores municipais, né? Então, isso é recorrente na nossa gestão. A gente faz encontros quase bimestrais com todos os gestores, né, que estão mais próximos da gente, e os que não estão, a gente fica ali provocando, para que integre essa rede de gestores. Isso fez com que a gente saísse, né, de entregas em 24 municípios, quando a gente entrou na gestão, e hoje a gente tem 119 municípios em diálogo com a gente, participando dos editais, tendo também a oportunidade de acessar os recursos federais, né, porque a gente está com duas leis federais em voga, né, Paulo Gustavo, Aldir Blanc II. Esses dois, a gente sabe, então, esses municípios estão hoje já procurando essas possibilidades, né, tendo condições de acessar os recursos federais, né, e diversificar a sua gestão. Isso fez com que a gente teve resultados históricos, né. Esse de 24 a 119 é um deles, né. A gente conseguiu, com as políticas afirmativas, né, de atravessamento, conseguir tirar alguns sombreamentos históricos, né. Porque hoje a nossa política, por exemplo, ela determina que seja 40% na região do Vale do Cuiabá, que integra 6 municípios, e o restante aplicado no interior. E a gente via que mesmo com os 40% aqui na região e os 60%, a gente não havia grandes concentrações. Uma aqui na capital, né? Então, municípios pequenos que integram o Vale do Rio Cuiabá, né? Chapada dos Guimarães, Acorizal, Santo Antônio, também ficavam sombreados pela capital. Então, o recurso ficava todo aqui na capital e esses municípios não podiam acessar nenhum recurso do interior, mas também não tinham condições de acessar os da capital. Então, eles ficavam invisibilizados nessa gestão. O que a gente fez? Começamos a criar critérios, ou seja, projetos que vêm desses municípios menores saem à frente, são, né, preteridos pelos outros. Porque eles têm privilégio? Muito pelo contrário, né? Acho que nem sobre privilégio que eles falam. Porque a dificuldade deles atravessarem o muro é muito mais alto. Tem muito mais degraus na escada que eles precisam atravessar. Mesma coisa no interior. Então, a gente tem ali grandes concentrações em municípios, um desenvolvimento maior, né? Rondonópolis, Primavera do Leste, né? Sinop. Então, acabam concentrando muito dos projetos. E os municípios também daquela região também não ficam sombreados. Então, essa mesma política de valorizar municípios com menos de 40 mil habitantes, né, com uma pontuação a mais, fez com que esse recurso ficasse mais ainda esparramado, né? E aí a gente tem grandes outros polos nascendo exatamente por conta desse... A gente tem recursos chegando em Rondolândia, 1.300 quilômetros de Cuiabá, né? Então, coloca longe nisso, viu, gente? Mas é isso, né? A gente está fazendo esse mapeamento, tentando entender a diversidade. Eu acho que a grande questão da política cultural é isso. Não sei das outras áreas, mas a gente não dá para encarar a cultura simplificando ela. A cultura é complexa, né? Tem várias questões que atravessam, né? Já falava sobre a questão de gênero e tal, sim, mas também tem várias outras questões políticas envolvidas. Então, eu preciso entender, primeiro, uma compreensão da própria máquina pública sobre a importância da cultura, já é uma primeira luta que a gente tem que travar, ou seja, como é que eu convenço nossos gestores, né, a ampliarem os recursos, né? Porque uma coisa também que eu gosto muito de falar é que trabalhador da cultura, artista, adora palmas, adora reconhecimento, adora moção de aplausos, mas o que realmente muda a lógica é investimento. Como mudou a lógica do agronegócio, como mudou a lógica, né, dos outros setores da economia, cultura não é diferente. A gente, para uma economia se desenvolver, ela precisa de investimento. Investimento é recurso, né? Então é isso que a gente tem feito, né? Um diálogo muito franco, valorização direto, acima de tudo é investimento. Exato. Um discurso muito direto, muito franco com o governador, e ele tem entendido, né, e tem entregado para a gente. Temos um cenário nacional que favorece, né, com as leis federais, né, também com o Ministério da Cultura que retorna. Então, estamos vivendo um momento positivo, né? Precisamos estar preparados para os próximos anos, né? Exatamente. Bom, gente, eu sei que você também está aguardando aí
para que o secretário Jean aborde um pouco sobre os editais aí da Lei Paulo Gustavo, mas logo depois dessa dica, que é só para você, a gente vai abordar esse assunto, viu? Não saia daí. O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já. O Farmácia Popular está maior e mais forte. E para atingir todo o seu potencial, ele precisa de você e da sua farmácia. Quanto maior a rede credenciada, mais brasileiros poderão ser beneficiados pelo programa e ter acesso aos tratamentos de saúde. Venha entender como transformar a sua farmácia ou drogaria em um estabelecimento credenciado pelo Farmácia Popular. Para cadastrar sua farmácia, você precisa verificar se ela fica em um dos municípios contemplados, conferir os detalhes do edital, separar a documentação e preencher o formulário de cadastro. Na descrição do vídeo foram disponibilizados todos os links que você vai precisar acessar para a documentação. Faça uso deles para facilitar seu cadastro. Veja agora o detalhamento de cada etapa. São centenas de municípios em todo o Brasil na lista de contemplados para o cadastramento de farmácias e drogarias. Confira se a sua farmácia está presente em uma dessas cidades. O edital está disponível no portal do Farmácia Popular. Leia o documento com atenção para ter acesso a todos os detalhes do cadastramento. Imprima e preencha a declaração de veracidade e o requerimento e termo de adesão. Os documentos devem ser assinados com firma reconhecida em cartório ou ser assinados por meio de certificado digital. Para preencher o formulário, você vai precisar utilizar um e-mail do Gmail. Caso sua empresa não tenha, você pode criar uma conta gratuitamente. Você vai precisar juntar os documentos em um único arquivo de PDF. Existem várias formas de criar esse arquivo. Uma delas é utilizar o Best PDF. No sistema, anexe os arquivos como faria em um e-mail. Ao final, clique no botão Converter para gerar o documento. Os documentos devem ser apresentados nessa ordem: comprovante de CNPJ da Secretaria de Receita Federal do Brasil, com o Código de Classificação Nacional de Atividade Econômica compatível com o segmento de farmácia. Registro na junta comercial, contendo contrato social atualizado com autenticação em cartório ou certificação digital. Comprovante de endereço atual no nome da empresa. Os comprovantes apresentados devem ser contas de água ou de luz, do mês corrente ou do anterior, e deverá ser autenticado em cartório ou ter certificação digital. Licença sanitária estadual ou municipal, ativa e válida, com autenticação em cartório ou certificação digital. Autorização de funcionamento emitida pela Anvisa. Certidão de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional. Certificado de regularidade técnica válido, emitido pelo Conselho Regional de Farmácia, com autenticação em cartório ou certificação digital. CPF e documento oficial de identidade do representante legal pela empresa, acompanhado do documento que comprove a representação legal. CPF e documento oficial de identidade do responsável técnico, farmacêutico, com autenticação em cartório ou certificação digital. Comprovantes de pagamento de todos os débitos referentes ao PFPB, para farmácias que já participaram do programa. Declaração de veracidade e requerimento e termo de adesão, RTA, assinados pelo responsável legal da farmácia, com firma reconhecida em cartório ou assinatura digital. Faça um print da tela e tenha essa lista à mão para quando precisar. Adicione um arquivo com o comprovante de conta bancária no nome da empresa, com as informações do banco, agência e do número da conta corrente. Você vai receber um comprovante de envio do formulário. Após esse recebimento, espere pelo prazo de análise da documentação. Você vai receber um ofício informando se a farmácia foi classificada ou eliminada. Em caso de eliminação, você precisará fazer todo o processo de cadastro novamente. Quando a sua farmácia for aprovada, você passará a fazer parte da rede credenciada que transforma a vida de milhões de brasileiros todos os dias. Farmácia Popular. Aqui tem cuidado para todos. Estamos apresentando Atitude de Mulher. Estamos retornando com o programa
programa Atitude de Mulher e chegando praticamente naquele momento que a gente sabe que vamos ter que finalizar. Mas, como eu disse, eu sei que você está aguardando aí as últimas informações sobre os editais da Lei Paulo Gustavo. Então, secretário Jean, eu sei que foi deflagrado esse processo aí. Como que se deu, né, a Paulo Gustavo aqui em Mato Grosso? Né, qual que é o prazo que se tem? Se há tempo ainda das pessoas virem a concorrer a esses editais? Né? Por favor, fale um pouquinho aí. Então, primeiro falar da conquista nacional, né? A Lei Paulo Gustavo é uma conquista da sociedade, né? É uma cobrança da sociedade. Então, o crédito é todo dos trabalhadores da cultura que reivindicaram, que se organizaram e foram atrás, né, de fazer com que o governo olhasse, né, para a classe e entregasse os recursos que estavam lá nas contas do governo parado. Então, não é um recurso, não estamos tirando recurso da saúde, não estamos tirando recurso da habitação, não. Era um recurso já disponível para a cultura, só que estava parado nas contas por conta dos contingenciamentos do governo anterior. Então, esse recurso estava lá e a gente está usando. Os editais da Paulo Gustavo demoraram para sair, né, por todos os atrasos, né, as questões do governo federal, tudo que a gente estava vivendo, né, a nível federal. E saiu muito tarde aqui para o Estado, então a gente teve um tempo muito curto para analisar os editais, pensar os editais, dialogar com a sociedade, construir as propostas. E o edital traz novidades que a gente ainda não estava nem preparado para isso, né? Políticas mais efetivas, né? De políticas afirmativas ainda mais efetivas. Então, a gente acabou tendo um atraso nos editais e estamos pleiteando a prorrogação nacional. A gente lançou já 8 editais de 14, então eles já estão no ar. Esses editais estão com inscrições abertas. A gente está prorrogando, né, cada semana, porque a gente não pode fazer uma inscrição ainda com prazo grande por conta de não ter essa perspectiva da prorrogação nacional, mas todos estão com inscrições abertas e a gente vai prorrogar eles enquanto for possível, né? Então, a gente hoje encerra um edital, a gente já está prorrogando para mais um tempo, a semana que vem vai lançar outro, a gente também vai prorrogar até que se confirme o prazo que a gente vai ter de execução a nível federal. A gente está muito confiante que a prorrogação nacional vai sair, a gente tem uma votação nos próximos dias, né, na Câmara dos Deputados, no Senado também, e aí a gente vai ficar com um pouco mais de tranquilidade. Então, mas eu peço que todo mundo se organize, né? Quem está ouvindo a gente, assistindo a gente, que lance seus projetos, mesmo que faça ainda de maneira improvisada ou por conta da correria, porque se a gente prorrogar mais um pouquinho, essa pessoa vai ter a oportunidade de rever esse projeto. Exatamente, isso era uma questão importante, que as pessoas falam assim, eu acho que eu não vou ter tempo e tal, falta alguns pormenores no projeto, eu não vou nem concorrer porque não vai ter tempo. Então, há a possibilidade de lançar da forma que está e depois, com a prorrogação, vir fazer as retificações necessárias. Isso, exatamente. Porque a gente entende, né, que realmente o prazo é extremamente curto. Eu fico até às vezes pensando assim, na verdade o prazo nem é curto para você elaborar o projeto. A inscrição é relativamente fácil, né? Para quem tem um pouco mais de facilidade com o computador, para aquela pessoa que não tem, talvez seja um pouquinho mais difícil. Você tem que subir documento, né? Tem que fazer algumas coisas, mas você não vai gastar mais do que 3 dias para elaborar um projeto. Só que a ampliação do prazo garante uma coisa que para a gente é muito cara, que é o acesso das pessoas que nunca tiveram acesso. Então, esse edital precisa chegar nessas comunidades, né? E para chegar nessas comunidades leva tempo, ele precisa se repercutir, né? Precisa se mobilizar, as pessoas precisam ficar, né, um pouco mais animadas, né, para poder se inscrever. Então, isso leva um tempo mesmo do convencimento e de trazer essas pessoas para dentro do processo, né? Mas já a gente percebeu que também algumas pessoas, como você disse, têm algumas dificuldades, não da elaboração em si do projeto, mas para utilizar desse recurso tecnológico e tal, fazer esse lançamento. Mas a Secretaria Estadual de Cultura realizou uma série de discussões acerca disso, apresentou algumas novidades, como você afirmou aqui, mas a Secretaria orientou, elaborou cartilhas orientativas nesse sentido, né? Seguimos orientando, né? Qualquer dúvida que a pessoa tem, qualquer dificuldade, pode ligar para a gente vai atender e vai tentar ajudar essa pessoa a chegar até onde precisa chegar. Um detalhe bastante importante também, procurem suas gestões municipais, né? Eu fico falando que basicamente, as pessoas aqui em Cuiabá têm um pouco mais de privilégio, porque a Secretaria está em Cuiabá, e eles vão lá pessoalmente e a gente acaba ajudando. E está disponibilizando pessoas para orientar em loco. Mas eu tenho municípios do interior todo que estão participando. Então, procurem suas gestões municipais. Todo gestor municipal da nossa rede de gestores estão capacitados para ajudar. Então, às vezes eu não consigo ajudar eles aqui presencialmente, mas lá em Primavera do Leste eu tenho uma equipe ajudando. Lá em Alta Floresta tem outra equipe, né? Lá no Xingu,
né, nos municípios, né, que circundam ali, tem gestores Sim. municipais que vão ajudar. Então, procurem esses apoios municipais. Eles têm, além dos editais do Estado, também tem os editais municipais acontecendo ao mesmo tempo. Então, é importante que também não perca esse recurso municipal, né? Então, aqui em Cuiabá mesmo, né? Os dois estão ao mesmo tempo, né? A gente está com inscrições abertas e o município de Cuiabá está com inscrições abertas. Isso também acontece nos municípios do interior. Então, procurem as informações no município e tentem fazer essa conexão com eles. Porque, às vezes, a gente não consegue ajudar aqui, mas um computador da gestão municipal está lá pronto para receber, né? Eles podem colocar um servidor para ajudar essas pessoas a se inscreverem. Bom, nós encerramos aqui, por hoje, né, essa participação aqui do secretário João Moura acerca da Lei Paulo Gustavo. Mas eu sei que tem tantas questões, como ele disse, a cultura é ampla, é complexa, e tem situações aqui que eu sei, questões que você talvez quisesse ouvir. Mas, assim, eu tenho plena convicção que, ao estendermos o convite novamente para o secretário João Moura, ele não vai se recusar a retornar aqui e a gente abordar outros aspectos dessa área que é apaixonante, que eu sei que mexe, né, não só, como nós dissemos, com essa questão econômica, porque também, né, vários profissionais vivem exclusivamente da cultura, mas eu sei que mexe com a nossa alma, alimenta, transforma, né? Então, secretário Jean, eu gostaria, assim, com o coração, né, transbordando de alegria, de satisfação mesmo em recebê-lo aqui, sabe, e agradecê-lo pela tua participação no programa Atitude de Mulher. Não, eu que agradeço, na verdade, todos esses espaços que a gente tem, né, para dialogar, para construir, para levar informação para as pessoas, eu não me recuso a estar presente. Eu acho que é dessa forma que a gente vai conseguir mudar a nossa sociedade, né? E fazer com que a cultura, de fato, seja um direito, e um direito garantido, que as pessoas, para toda a comunidade, né, para o filho da dona de casa, para a filha da dona de casa, ou para a própria dona de casa, que queira, né, procurar uma oportunidade na cultura, no fazer cultural, tem espaço no seu bairro, tem espaço no estado, tem espaço onde ela quiser. A gente tem que lutar para que a cultura seja, de fato, garantida, né? Não dá para ter só a televisão e hoje os vídeos da internet, né, que a gente assiste no Instagram, no TikTok, como a única ferramenta de cultura. A gente precisa ter alternativas, né? E eu sempre falo que o poder da escolha na cultura talvez seja um dos grandes privilégios, né? Algumas pessoas conseguem escolher, né, entre o que consumir e o que não consumir. Eu quero assistir um espetáculo de teatro, eu posso assistir, mas tem muitas pessoas que hoje têm seu direito cultural violado porque não têm essa oportunidade. E a gente precisa batalhar para que essa realidade mude. Bom, gente, nós estamos aqui encerrando a nossa entrevista com o secretário João Moura e de antemão já agradecendo a sua audiência. Mas saibam que eu te aguardo aqui na próxima semana. Até mais e um beijo em seu coração. Termina aqui Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Um abraço a você e até o nosso próximo encontro.